Olá, José, aqui é o Gabriel. Vamos começar a verificação do seu exercício E3. Bom, vamos começar essa verificação já anotando o número. Então, anote aí, por favor, o número 94 como o primeiro da sua sequência numérica. Lembrando que esses números você deve anotar, para anotar no papel aí, e depois enviar no Moodle na atividade correspondente. Bem, o exercício E3, ele começa com você criando o outline code aqui para o passo 2. Então, no seu passo 2, nós temos responsável, note. Deixa eu dar uma olhada na sua tabela. No tables, editar. Aqui eu não estou encontrando o outline code. Eu vou tentar colocar. Não, vou cancelar e vou aqui em Project, Custom Fields, Outline Code 10, Lookup. Você não criou. Então aqui, deixa eu trazer para baixo, nós temos no Lookup, eu vou colocar 3 níveis de caractere, que nós precisamos de 3 níveis, né? Nível org 1, nível org 2, nível org 3, ok? E aqui eu vou colocar presidência, no caps lock, aqui presidência, nós temos diretoria e nós temos várias siglas. Então eu vou criar a minha. Diretoria 1, diretoria 2, dentro da diretoria 1, o setor A e o setor B. E da diretoria 2, nós temos o setor C e o setor D. Vou colocar minúsculo para ficar igual aos outros. Só que esse pessoal está dentro da diretoria, esse aqui está dentro da diretoria, quer dizer, esse está dentro da presidência, esse da diretoria 1 e esse da diretoria 2. Então repare que o Outline Code ele é um campo estruturado, por isso, né, nós temos aqui dentro dele uma estrutura na qual vai substituir o nível org 1, 2 e 3 para aquilo que nós fizemos. E para qualquer classificação sistemática, né, que apresente mais de um valor sendo com valores subordinados. Digamos que eu queira classificar os elementos da minha app mais atividade de acordo com a localidade onde elas acontecem. Então eu quero separar por país e por cidade, ou por região e por município, sei lá. Então eu posso criar na parte de cima um país, na parte do meio estado, bairro e rua. E então eu poderia organizar os meus grupos, os meus filtros, tudo de acordo com essas informações que eu criei, sem precisar criar vários campos, né? Eu posso criar um com até não sei quantos, mas com muitos níveis, tá? Aqui embaixo nós temos duas informações que vale a pena dar uma olhada. A primeira deve ficar desmarcada e a de baixo marcada. Então eu não quero que itens adicionais sejam incluídos diretamente. Caso eu escreva na coluna, eu não quero que esse valor vá para a minha estrutura, certo? E eu quero que seja possível somente a escolha de elementos que não possuem níveis subordinados, que são esses aqui, esses que eu acabei de marcar, tá? Os setores. Dessa forma, quando eu escolher o setor A, vai junto com ele a diretoria 1 e a presidência, da forma que eu vou mostrar agora. Esse Outline Code 10 deveria ser renomeado para estrutura org, tá? Ok, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou inserir a coluna estrutura org, que está aqui. Essa estrutura org. Bom, primeira coisa, você deveria ter classificado com responsável nível org 1, 2 e 3 as atividades do seu projeto, ou projeto como um todo também. Ok? A única coisa que fica sem
esse tipo de classificação são os marcos. Fora isso, todo mundo deve ficar com classificação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, Format, Text Styles, Milestone, dizer que ela vai ficar vermelho. Então, o que é Milestone ficou vermelho. E agora, aqui na estrutura, eu vou fazer isso aqui. Opa. Pronto. O que for vermelho, eu deleto. Mas antes disso, eu vou variar um pouco esses valores aqui. É claro que quando você faz uma classificação dessa, você faz classificações que signifiquem alguma coisa, não como eu estou fazendo aqui de forma aleatória. Estou fazendo assim só para mostrar como o grupo vai ficar, né? Então, e aqui o D. E agora eu vou deletar aqui os que estão vermelhos. Então, esse aqui eu deleto, esse eu deleto. Aqui. Pronto. E em Text Styles, o Milestone eu retorno para o automático. Por quê? Depois dessa classificação, aqui no seu passo 3, eu deveria ter um passo 3 para mostrar com o Outline Code. Então, em vez de criar um modo, eu vou só mudar o grupo. Aqui, passo 3, vou criar um grupo, mais grupo, novo, um grupo passo 3, o do Outline, vai aparecer no menu e aqui, estrutura ordem, simplesmente. Seleciono, vou escolher azul, porque eu gosto de azul. Salvar, deixa eu editar, isso aqui está desmarcado como eu gosto, e vou aplicar. Por que apareceu só isso? Porque apareceu só isso porque você tem um filtro. Se eu colocar sem filtro, aparece um no value aqui, mas apresenta, eu posso ver todas as informações que eu criei. Então eu tenho presidência, dentro da presidência as duas diretorias, dentro das diretorias os setores, cada um com as atividades das quais elas são responsáveis, né? Mas eu tenho aqui ainda uma chateaçãozinha de uns marcos que não deveriam aparecer. Aquele grupo, aquele filtro que você fez, ele funcionava até a última aula. Por quê? Aqui ele pega e não mostra o que tem esses 3 elementos nulos. E como você não fez o preenchimento desses elementos, ele está embarreirando muita coisa que não deveria. O que eu vou fazer então? Aqui eu vou pegar um filtro e... deixa eu ver esse meu aqui. Não, meu também não funcionou. Eu vou deixar sem, vou criar um filtro aqui. Peraí. Novo filtro. É o Gabriel. Eu vou criar um filtro que Milestone equals no. Simples assim. Tá? Então não estou mostrando o que é Milestone. Caramba. Aqui. Pronto. Tirei Milestone. Na aula anterior nós não poderíamos fazer isso porque nós não tínhamos apresentado Milestone oficialmente, digamos assim, né? Como agora já o fizemos, eu posso fazer isso. Tá? Tente trazer isso para cá. E caramba, você criou um gancho para ficar a barra azul e ir até onde ela tem que ir. Esse foi o passo 3. O seu passo 4... peraí, deixa eu fazer um negócio antes. Pronto. Eu tinha alguns modos pessoais aparecendo, interferindo aqui. Bom, esses são os seus modos. Então, nós temos no passo 4 o primeiro modo composto do nosso curso, né? Ele apresenta na parte de cima o passo 4, o asterisco, que não aparece no menu, muito bem. E embaixo o Task Name Form com o campo Notes aparecendo. Legal. Então, passando o mouse, selecionando os elementos da parte de cima, eu posso ver o dicionário da EAP mais atividades que você criou. Tá? Vou tirar essa parte aqui e começar a comentar os campos desse modo. Então, nós temos ID e Indicators da RBS, que nós já vimos na aula anterior. Nós temos o Unique ID, que é a ordem de criação dessa linha no seu projeto.
Então essa linha aqui foi a 43ª que você criou. Essa foi a 6ª, essa foi a 7ª. E essa numeração não se repete. Se eu escrever qualquer coisa aqui, essa aqui foi a de número 74. Eu posso deletar essa linha, e se eu escrever qualquer coisa de novo, é de 75. Se eu der Ctrl Z e escrever qualquer coisa, é a de número 76. Se eu arrastar essa linha para outro lugar, ela continua sendo 76. Então, ela é realmente única, esse ID. Tá? Uma coisa interessante, que vale a pena sempre com o código da EAP, é vir aqui em Project e pedir para renumerar o projeto inteiro. Repare nesses elementos aqui, onde eu estou com o mouse. Ok? Sim. Tudo que está azul mudou. Tá? Até aqui, ó, mudou. O Project se confunde muito fácil com essas coisas de WDS. É bom pedir para renumerar com frequência. Ou sempre que você vá usar isso para alguma coisa oficial, né? Bom, predecessores e sucessores eu vou deixar para o final, quando tiver comentado os outros elementos da tabela. Deixa eu dar uma olhada nas suas atividades. Fazer assim, diminuir todo mundo. Temos o seu projeto. Temos o gerenciamento com o pacote de gerenciamento. Pacote de planejamento. Bom, temos o seu projeto com início e com aceitação final deve ser término do projeto. Não, aceitação final é a aceitação final. Não temos um término do projeto. Então eu vou deixar para depois ver se eu crio ou não o término do projeto para você. Instalação. Dentro de instalação tem somente instalação de infraestrutura. Então nós não devemos ter elementos com somente um filho, né? Se todo o trabalho envolvido em instalação é instalação de infraestrutura, na verdade instalação não existe. Instalação é instalação de infraestrutura, certo? Você não pode subdividir uma coisa em uma. Você não está dividindo nada. Análise. Mesma coisa para a atividade. Né? Você não deve ter um pacote de trabalho com somente uma atividade dentro. Um pacote de trabalho é um pacote que deve englobar mais de uma. Ele é representação, ele está separando mais de uma atividade. Então, nesse caso aqui, selecione as duas, dá Alt Shift seta para a esquerda, e eu vou pegar esses dois aqui e deletar. Cadê deletar? Ok? Sem problema no seu projeto. Isso aqui não aconteceu nada com o seu projeto. Vamos lá. Projeto. Aqui tá legal. Aqui, ó, mesma coisa, tá? Eu vou fazer assim, mas eu não vou fazer para todos, não. Eu vou selecionar agora isso aqui, deletar. E a partir daqui, eu não vou mais olhar, não. Ou, ó, mesma coisa. Depois você conserte isso, qualquer dúvida entre em contato, tá? Pode rever o seu exercício A2, onde nós comentamos, e o dos seus colegas, onde nós comentamos mais sobre criação da EAP, que também se aplica aqui na hora de criar atividades, tá certo? Bom, tipo da tarefa de esforço, nós temos que ter pelo menos um de cada. Então nós temos duration, unit e deve ter um work aqui. Então de esforço, o único yes será esse que eu criei, do work, legal. Pacote de trabalho. Você disse o que é ou não é pacote de trabalho. Então sim, não, sim, sim, sim. Parece que você entendeu, pegou o espírito da coisa. Aqui é pacote de trabalho. Aqui é pacote de trabalho. Legal. Continuando. Pacote de trabalho, marcos. Diz o que é ou não é marco.
e ainda eu posso transformar uma coisa em outra. Produto, ele só mostra o que é ou não é produto. Eu não posso transformar em produto, né? O que eu faria, posso fazer isso e transformar a linha de cima em produto. Mas não é o que é, então vou deixar assim. E nós temos responsável, ou você deveria ter responsável por todas as atividades do projeto. Tá? Então, rever isso também. Tudo isso que eu estou comentando que não está como nós pedimos no exercício, você deve corrigir e quando enviar o seu E4, enviar já corrigido, tá? Que aí eu dou uma olhada. Bom, eu estou vendo que vocês têm cores diferentes aqui, né? Então, format textiles, eu vejo que seus milestones ficaram corretamente pintados de laranja, tá? Bom, eu não gosto de laranja, mas vou deixar. Summary tasks não, aqui. Atividades não críticas e críticas, você deixou azul. Ok. Anote aí, número 76, 76, e também o número que aparece na sua tela. Vamos falar agora de predecessor e sucessor. Você deve fazer o sequenciamento de todos os elementos do seu projeto, que não são summary. Então, todos os marcos e atividades do seu projeto devem estar sequenciados para que sua rede fique fechada, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui em predecessor, eu vou pedir para mostrar tudo que está vazio, e eu vejo que esses dois caras aqui não possuem predecessores. Então, eu vou colocar ID3 aqui para eles. E agora, só o início do projeto não possui predecessor. Mesma coisa para o sucessor. Cadê? Aqui. Só a aceitação final que não possui sucessor. A aceitação final ficou então como um término do projeto. Nós temos aqui gerenciamento, sem predecessor e sem sucessor. Esses elementos eles devem ter. Eu vou colocar aqui 3 e aqui 56. Esse elemento ele fica interessante aqui em cima, tá? Mas você deixou embaixo, eu vou deixar embaixo. Por quê? As setas agora vão subir. Mas não tem problema. Bom, legal. Então, todo mundo com predecessor, todo mundo com sucessor. Vou ver agora se nenhum elemento, produto, se nenhum summary está sequenciado. Então, aqui, produto, eu vou escolher sim. E eu vejo que todos os elementos estão vazios. Muito bem. Ctrl Z. Volto para cá. E vamos dar uma olhada nos tipos de sequenciamento que você criou. Você criou só término para início. Nós pedimos que fosse criado dos 4 tipos possíveis. Dando um duplo clique aqui, vindo em predecessor, você vai ver uma lista dos 4 tipos de sequenciamento que existe. Então eu posso 14, a citação final. Eu posso 17. Aqui, predecessor, dizer que eles começam juntos. Que o início do predecessor dita o início do sucessor. Ou que o término do sucessor dita o término do sucessor. Predecessor do sucessor. É sempre o predecessor que manda alguma coisa. O que ele manda, aí é o tipo de relacionamento entre eles que vai dizer. Tá? Então eu posso fazer essa distinção aqui. Posso colocar SS, por exemplo. Ou eu poderia escrever direto no campo. Colocar FS, Finish to Start, já que não precisa, FF, e fica dessa forma. Eu posso criar retardos e antecipações aqui. Então eu posso colocar SS mais 2, seriam 2 dias. Então elas começarão juntas mais 2 dias. Isso quer dizer que quem manda no início da sucessora é a predecessora. Ela manda como? A sucessora vai começar
na data de início da predecessora mais 2 dias. O parâmetro principal é a predecessora, é o início da predecessora, só que ela tem um retardo de 2 dias. Ok? Esse retardo de antecipação, né, quando eu digo antecipação, é que aqui poderia ser menos, e ela começaria antes, mas ela pode ser percentual. Eu posso colocar aqui 20%, tá? E esse percentual estará referenciado à duração da predecessora. Bem, vou deixar assim e falamos de tudo desse modo. Vamos para o modo seguinte. Nós temos o modo 4DR. Ele apresenta embaixo o Relationship Diagram, o diagrama de relacionamento, onde eu posso ver todos os predecessores e sucessores do seu projeto. Aqui, ó. Eu posso aplicar. Cadê? Acho que eu passo 3.000. Não. Tem um somente atividade. Aqui, ó, somente atividades e marcos. Legal, você criou. Ó, que aí todos os elementos que eu vou passar aqui terão predecessores e sucessores. Então eu posso ver, por exemplo, o início do projeto. Tem todos esses sucessores. Eu posso procurar esse aqui, ó. Ele mostra o tipo de relacionamento, né, SS no caso, e mostra também os retardos e antecipações. Nesse caso aqui, ó. Ok? Bom, vou tirar esse filtro. Pedir para mostrar todo mundo. Que eu vou passar agora para o seu diagrama de rede. Aqui, ó. Diagrama de rede. Que você fez o quê? Primeira coisa, veio em Layout e desmarcou Show Summary Test. Depois aqui em Box Styles, você criou, no caso não criou, um template. Então aqui, ó, vamos criar um template novo. Criar um template 4x4, merge. É um template que nós pedimos, tem WBS. Então aqui embaixo eu vou escrever WBS, vou escrever name, vou escrever type, escrever mais um. Aqui, ó, tudo que nós pedimos está aqui no guia de exercício, são esses campos, WBS, name, type. Então é a página 69. Então tem algumas coisas aqui que eu vou inserir. Então type, duration, e aqui eu vou colocar org, na verdade é estrutura org e cadê? Aqui, contact. Só que para esses eu vou colocar rótulo, então aqui duração também, tipo não precisa. Ok, close. Então critical, eu vou colocar template 1. E aqui você vai ver, dando um zoom, que está do jeito que eu criei. Então nós temos WBS, o nome, Fixed Duration, duração de um dia, que nós não colocamos ainda, estrutura org. Essa é a estrutura e o responsável está vazio. Aqui eu posso escrever. Não posso? Não posso. Pensei que pudesse. Tirar o zoom. Essa é seu diagrama de rede. Eu vou aqui em Layout, marcar aqui assim, vou dar uma olhada na rede como um todo e procurar um leapfrog. Fazer assim aqui, Layout, Straight. E eu não encontrei leapfrog não. Nós temos já um esboço de caminho crítico aqui, né? Sobre isso nós vamos falar mais na próxima aula. Bom, verificação fica por aqui. Vou pedir para você anotar o número 58 e o número 33 e até a próxima. Tchau!